Enquanto vocês sentam aí, eu gostaria já começar fazendo uma pergunta para vocês. Antes mesmo da gente ir para a palavra, como vocês enxergam a intimidade? O que é para você intimidade? Eu gostaria mesmo que você pensasse sobre isso. O que é intimidade para você? Talvez você possa falar comigo assim, Deise, para mim, intimidade é eu conseguir ter acesso a alguém, compartilhar aquilo que é tão íntimo meu para uma outra pessoa. Talvez você possa pensar que intimidade é você conseguir chorar com uma pessoa específica. Talvez intimidade para você possa ser você conseguir contar um sonho que você tem para alguém. Tudo isso, de fato, é intimidade, porque a gente não sai abrindo a nossa vida para qualquer pessoa, correto? Só que hoje a gente vai falar de um outro lado da intimidade, porque esse lado da intimidade é o lado onde você expõe, você fala e a outra pessoa te escuta. Só que agora eu queria que você olhasse de um outro ângulo, você recebendo uma orientação de alguém que é muito íntimo seu. Alguém que chega para você e te dá uma direção, te dá um conselho. Vocês já passaram por uma situação onde tem muita gente no mesmo ambiente vendo uma única pessoa fazendo alguma coisa que não está tão legal e aí fica assim, quem vai lá falar? Quem vai lá falar? Quem vai lá falar? Até que chega e fala assim, vai você porque você é mais íntimo dele. Aí aquela pessoa que tem mais intimidade tem que ir lá para falar que talvez a pessoa não esteja fazendo algo certo. Ou talvez uma roupa não está muito legal. É na intimidade que a gente consegue ter acesso a esse tipo de coisa. Então hoje, o tema da ministração é se mova na intimidade. Porque hoje a gente vai falar de um homem que passou por 3 estágios até ele chegar num lugar muito íntimo de confiança, para ele viver uma direção do Senhor para a vida dele. Só que o nosso dicionário Aurélio, ele vai dizer assim, que intimidade é um grau de proximidade, confiança e vínculo afetivo, envolvendo o compartilhamento de sentimentos, segredos e vivências. Vai além do físico, abrangendo aspectos emocionais, intelectuais e espirituais, sendo essencial para relacionamentos saudáveis. E o nosso dicionário Aurélio, ele marca em negrito 3 palavras: proximidade, confiança e espiritual. Então, hoje eu quero, antes da gente entrar na palavra, eu quero que você entenda uma coisa. Para você ser íntimo de alguém, primeiro você tem que ser próximo. A gente vai montar uma escadinha aqui: proximidade, intimidade e confiança. Primeiro você conhece, se aproxima. Existem pessoas que você é próxima dela, mas você não é íntima dela. Para você ter intimidade, começa com uma aproximação. Você se aproxima, depois você tem intimidade, depois você tem uma confiança para compartilhar ou para ouvir e receber uma direção. E hoje nós vamos falar de um homem que passou por esses 3 estágios até chegar nesse lugar de confiança ao ponto de fazer algo que os amigos, as pessoas próximas dele, orientaram ele a não fazer. Mas devido ao fato dele ter uma intimidade com Deus e uma confiança, ele decidiu seguir. E nós estamos falando do apóstolo Paulo. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20. A gente vai ler a partir do versículo 18. Enquanto você procura, eu quero te dizer que o apóstolo Paulo, ele foi um homem que o início da caminhada do apóstolo Paulo é muito marcante, porque a gente sabe que ele teve um encontro com Cristo. E foi ali, nesse encontro com Cristo, que a gente vai chamar de proximidade, é quando ele conhece. É quando ele fica 3 dias cegos, é quando depois de 3 dias chega um profeta, ora por ele e ele volta a enxergar. É esse período aí que a gente vai falar e vai chamar de proximidade. É quando ele conhece. Até então,
O apóstolo Paulo, que até então era Saulo, ele tinha uma outra vivência. Ele era um homem que as pessoas temiam, tinham medo dele, porque ele queria matar mesmo. Só que ali ele teve um encontro, e ali começa alguma coisa, inicia alguma coisa. E aí, a Bíblia vai dizer assim no livro de Atos, no capítulo 20, a partir do versículo 18. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Então nós vamos parar aqui para a gente entender o que está acontecendo. Paulo, ele está na cidade de Mileto e ele recebe uma direção do Senhor para que ele volte para Jerusalém. Então a gente tem um homem que estava pregando muito e ele chama as pessoas que estão ali, que ele estava discipulando, as pessoas que estavam aprendendo com ele, e fala: olha, vocês sabem que eu sofri, vocês sabem que eu chorei, vocês sabem que eu já fiz muito, que eu ensinei, que eu falei para vocês tudo o que eu tinha que falar, só que agora eu recebi uma direção do Senhor para que eu volte para Jerusalém. Só que a palavra, ela não para por aí, que ele fala assim, impelido pelo Espírito. Impelido quer dizer motivado, impulsionado, direcionado pelo Espírito, eu volto para Jerusalém. Só que a palavra continua dizendo assim, eu não sei o que me espera ali, a não ser o que o Espírito me diz, que me aguarda pela frente, prisão e sofrimento. Então aqui a gente vai entender o nível de intimidade e de confiança que o apóstolo Paulo tinha em Cristo, na direção do Espírito. Primeira coisa, você não se relaciona com quem você não conhece. Então, para ele receber uma direção do Espírito, ele precisa conhecer a voz do Espírito. Então, o apóstolo Paulo conhecia a voz do Espírito e, muito mais além de conhecer a voz do Espírito, ele se relacionava com o Espírito ao ponto de, mediante uma orientação, volta, te aguarda prisão e sofrimento, volta. Ele fala, eu volto porque o Espírito está me direcionando a voltar. E aí eu paro e te pergunto, qual é o seu nível de intimidade com Cristo? Qual é o nível de intimidade que você tem com o Espírito Santo? Você é um cristão que ainda está naquele lugar de proximidade, eu ouço falar, eu já me apaixonei por ele, mas está ali. Você já tem uma intimidade e uma confiança ao ponto de seguir uma direção ou não. Porque aqui a gente vê um homem que passou por essas fases, chegou no lugar de, ele me manda voltar, me aguarda lá, prisão e sofrimento. Estou avisando para vocês que eu estou voltando. Gente, aqui é muito claro uma coisa que eu quero já deixar bem claro para vocês. Ele recebeu uma direção do Espírito Santo. Muitas das vezes nós esperamos alguém chegar para falar, mas o nível de intimidade que Cristo quer ter com você, que o Espírito Santo quer ter com você, é esse lugar dele chegar, ele te direcionar e você viver uma direção que ele está te dando. Só que não para por aí. Aí a gente vê esse homem saindo de Mileto com essa direção. Estou voltando para Jerusalém. Me aguarda prisão e sofrimento. No capítulo 21, quero que você abra aí, está uma página do lado aí. No capítulo 21, no versículo 4, acontece algo. Porque Paulo, ele chega na cidade de Tiro. E aí, a Bíblia vai dizer que quando ele chega em Tiro, versículo 4 fala assim, no desembarque encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Então aqui nós vamos entender.
Ele recebe uma direção em Mileto para voltar para Jerusalém, que aguarda prisão e sofrimento. Só que quando ele chega em Tiro, ele encontra os discípulos e os discípulos falam com ele o quê? Confirma aquilo que o Senhor já tinha falado com ele. Só que aqui tem um detalhe, porque além deles confirmarem, eles fazem um pouco mais. Eles dão uma opinião. E qual que é a opinião? Não volta. Só que qual que era a direção? Vai. E os discípulos estão falando o quê? Não vai. E aí a gente vai vendo aqui, ó. Advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Muitas das vezes, gente, na sua vida, o Senhor ele vai liberar uma direção para a sua vida. Você sabe o que você tem que fazer. Você está debaixo de direção. Não vai fazer sentido para quase ninguém aquilo que o Senhor está te pedindo para fazer. E aí ele usa pessoas para confirmar na sua vida aquela direção que ele já te pediu para fazer. Só que, além do profeta ser usado para confirmar, e só, muitas das vezes, ele dá uma opinião. E aí, é o seu nível de intimidade com Deus é que vai saber se você vai seguir aquilo ou não. Nesse caso aqui, esses homens foram usados pelo Espírito, o mesmo Espírito que falou com Paulo, para voltar. E confirmou a mesma coisa. Só que eles deram uma opinião, falando, não vai. Te aguarda prisão e sofrimento. Mas eu sei que me aguarda porque o próprio Espírito me falou para voltar. E aí entra algo que eu quero que você reflita na sua vida com Deus. Quais foram as direções que o Senhor te deu e você parou em Tiro porque alguém te deu uma opinião e você deixou de seguir uma direção de Deus porque alguém te deu uma opinião sobre isso? Quantas coisas na nossa vida ficam paradas porque nós deixamos de seguir uma direção para seguir uma opinião? Mas, Deise, aquela pessoa tem mais intimidade com Deus do que eu, mas o Senhor falou com você? O Senhor te direcionou? Você conhece a voz dele? Porque aqui é muito claro, gente, que Paulo ia sofrer e ele sabia disso. Vou contar para vocês uma coisa. Quando eu vim embora para Matosinhos, o Senhor falou comigo diferente, mas bem parecido aqui. Volte para Matosinhos. Do Carlos e do Vitor eu vou cuidar, mas de você eu vou tratar. Então eu já voltei sabendo que eu ia sofrer. Então, quando eu recebi assim, Deise, você é doida, não vai. Eu falei, eu vou porque eu sei quem está me mandando ir. Quando começou a dar tudo errado na minha visão de ser humano, eu sabia quem estava me sustentando. Eu sabia quem tinha me mandado voltar. E eu sabia quem ia mandar a provisão para mim, porque foi ele que mandou eu voltar. Então, de 2022 a 2025, foi um ano que eu sofri mesmo. Porque eu tive que renunciar. Porque foi um ano onde eu recebi muitas opiniões de muitas pessoas e eu ficava perdida. Às vezes Deus falava comigo, dá o passo, eu dava. Vinha alguém falava alguma coisa, eu voltava. Esse nível de confiança na direção que o apóstolo Paulo tinha, eu não tive. Na época, não tive. Eu fiz um jejum, gente, de 21 dias, assim, sofrido mesmo. E aí, no dia 20 do jejum, Deus tinha falado nada comigo e eu pleno ia entregar no dia seguinte. Sobre o meu ministério. E ele já tinha falado comigo, jejum sobre isso. Eu jejuei. No dia 20, eu sentada, na hora que eu sentei assim, até bamba, de tanto cansada que eu estava, ele falou comigo, anota. Isso tem 4 meses, tá? Não, tem menos? Tem um mês, não tem? Um mês um pouquinho. E aí ele falou comigo assim, anota. E eu anotei. E aí ele falou comigo assim, você foi aprovada na constância e reprovada na confiança. Você não confia em mim. Então, é esse lugar de intimidade que o apóstolo Paulo tinha, que eu fui reprovada há 1 mês e meio atrás. Por quê que eu fui reprovada há 1 mês e meio atrás? Porque ele mandava eu dar um passo e eu ia em opiniões. Ia. Porque quando o Senhor abre para mim alguma coisa que está errado ali, eu não volto para esse lugar mais, não. Mas é esse lugar. E aqui a gente vê claramente que o apóstolo Paulo ele não se move por opinião, gente. Ele permanece voltando para Jerusalém, mesmo recebendo um conselho de que não era para ir. Só que não para por aí, não. O que ele faz? Beleza, Mileto, Deus falou para mim, eu estou indo. Quando ele chega em Tiro, ele recebe a primeira confirmação de que é para ele voltar.
Ele, ok, muito obrigada, gente, vou continuar o meu caminho. E aí, lá no versículo 10 do capítulo 21, onde que ele chega? Ele chega em Cesareia. E aí a Bíblia vai dizer assim, no versículo 7 do capítulo 21. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolemaida. Eita glória! Onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe. Ok, então ele chega em Cesareia, ele estava na casa de Filipe. Muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse, o Espírito Santo declara assim, o dono desse cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém, mais uma vez. Então ele recebe a primeira vez, falando, você vai sofrer. Quando ele chega em Tiro, o que acontece? Irmão, pelo amor de Deus, você vai sofrer, não vai lá não. Só que ele tinha recebido uma direção para ir. Aqui ele chega em Cesareia, vem um profeta e fala com ele que ele ia sofrer, que ele ia ser preso. E os amigos dele suplicam a ele, não vai, não vai, não vai. O nível de confiança que esse homem tinha para permanecer no caminho que o Senhor tinha pedido para ele, sabendo o que aguardava para ele, olhando para as pessoas que amavam ele, falando, pelo amor de Deus, Paulo, não vai. É esse nível de confiança que você e eu precisamos buscar ter em Deus. Mesmo todo mundo falando com você, não vai. Se você confia naquele que te deu a palavra, você vai. Porque a Bíblia, você pode ler ela de Gênesis e Apocalipse, não está dizendo que você não vai sofrer. O sofrimento faz parte da vida do cristão, porque nós estamos aqui de passagem e o nosso lugar eterno não é aqui. Só que muitas das vezes, gente, nós recebemos a direção e quando começa a sair do nosso controle, começa a ter um sofrimento, começa a acontecer alguma coisa, a gente quer desistir porque alguém chega pra gente e fala, você não precisa disso. Você não precisa passar por isso. Deus te ama demais, irmã, você não precisa viver isso não. Por que você está passando por isso? Eu ouvi isso várias vezes. Você não precisa passar por isso. Você está passando porque é uma escolha sua, não era uma direção do Senhor. E aí o que Paulo faz? Ele continua dizendo assim, ó. Ele, porém, disse, por que esse choro? Por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto, não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. E aí nós chegamos no ponto. É um nível de intimidade de morrer por ele. Você tem um nível de intimidade para quê? Para renunciar ao quê? A sua vida, sua casa, o seu carro, o seu trabalho ou nada? Você quer ter um nível de intimidade com Deus para viver o quê? É só para ganhar? Porque teve um dia desse que eu estava orando e o Senhor falou comigo assim, esse evangelho de Instagram de vocês não tem a ver comigo. Porque a gente olha para algumas pessoas no Instagram e você fala assim, eu queria ter a vida que ela tem. Eu queria ter aquilo aquele evangelho ali onde ela conquista aquela casa boa, aquele carro bom, aquilo ali, não. Só que quando você lê Bíblia, meu irmão, não tem nada de errado você ter coisas, desde que o Senhor seja a sua prioridade e desde que, se Ele te pedir, você entrega. Porque o próprio apóstolo Paulo fala, eu sei viver com muito e eu sei viver com pouco, porque ele tinha muito. Era um homem estudado, mas que renunciou uma vida em prol do Evangelho. Você aceitou Jesus, eu não sei quanto tempo que você é cristão, você aceitou Jesus e começou a ter uma vida com Ele. Em qual nível dessa escadinha você está? Você já tem intimidade? Você só tem proximidade? Ou você confia nele ao ponto de entregar tudo que você tem por Ele? Porque depois disso aqui, meus irmãos, falam, não chorem, eu estou disposto a morrer por Ele. É por isso que eu estou voltando. Eu já passei em Mileto, ele já falou comigo. Eu já cheguei em Tira, já falou comigo. Vocês estão aqui falando a mesma coisa, mas eu permanecerei indo porque tinha um propósito. E aí entra numa parte interessante. A sua vida tem um propósito. Você não está aqui para brincar de ser cristão, não, irmão. Por mais que muitas pessoas acham que estão.
Por mais que seja muito legal você vir para o culto domingo, sentar aqui, escutar uma palavra, chorar e na segunda-feira você nem saber quem é Deus mais. Por mais que seja muito satisfatório para você, não ler Bíblia. Por mais que jejuar seja muito difícil para você. Você está aqui com um propósito. O Senhor te chamou para alguma coisa. E você só vai descobrir isso na intimidade. Lá no seu quarto, no secreto, tem muita gente esperando que alguém chegue e direcione. E o Senhor está direcionando. Ele quer te direcionar. Da mesma forma como ele fez com Paulo aqui. Só que nós não estamos disponíveis para esse nível de intimidade. Ou estamos? Esse lugar que Paulo chega é o que nós precisamos buscar. Porque ele virou referência, né? Ele é referência do século 21. Eu pergunto, eu discipulo um tanto de gente, eu pergunto. E aí, quem que é a sua referência? Paulo. É pouquíssimos que falam comigo que não é Paulo. É Paulo, é Paulo. É Paulo? E aí? Você está disposto a perder igual ele perdeu? Você está disposto a renunciar? Você está disposto a voltar para Jerusalém sabendo que te aguarda prisão e sofrimento? Você está disposto? Você está disponível? Porque é muito legal. Viver olhando ali a ele é minha referência, mas nunca leu a história dele. Não sabe nada dele, só sabe a parte legal. Que nem tem, né? Coitado, Paulo sofreu muito, gente. É só a intimidade dele com Cristo ali. Só o tanto de gente que ele ganhou para o Senhor. Sabe, é esse lugar que muitas das vezes nós não estamos querendo estar. Porque viver uma vida com Cristo vai exigir de você muito. Vai exigir de você muito. Vai exigir de você tudo. E aí, ele volta. E aí entra uma parte legal, porque quando ele volta, o que acontece com ele? Ele é preso, né? E aí, lá no capítulo 23, no versículo 11, nós temos uma coisa muito legal acontecendo, porque aqui Paulo já está preso. Só que ele recebe uma direção do Senhor. Enquanto ele está preso, a Bíblia vai dizer que sim, naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. E aí nós começamos a entender que esse homem voltou porque ele tinha um propósito em Roma. Ah, mas ele poderia muito bem pegar um navio e chegar até Roma. Poderia. Mas quando você lê a história, você entende que Paulo, ele ganha muitas almas, ele prega para muitas pessoas preso em Roma. A forma, gente, que Deus faz as coisas, muitas das vezes a gente não vai entender. Só que é a forma que ele quer trabalhar. E aí, Paulo é preso, Paulo chega em Roma, preso. E aí a Bíblia vai dizer, gente, que ele ganha líderes judeus, cidadãos gentios, guardas e membros da casa de César. Se ele chegasse de navio, será que ele ia conseguir ganhar guardas e membros da casa de César? Aí a gente vai entendendo, vai fechando, sabe? Os ciclos de por que o Senhor fez dessa forma. E aí eu te pergunto, é esse nível de evangelho, de relacionamento, de intimidade, que eu e você precisamos buscar ter com o Senhor, que se Ele te falar, vai, você vai. Abre mão, você abre mão. Só que aí entra a parte mais legal de todas, que esse nível de intimidade, você conquista ele, é no secreto. É nesse lugar onde fica você e ele, onde ele te direciona, onde você aprende a ouvir a voz dele, onde você sabe quem ele é. Você sabe quando é ele que está liberando uma palavra sobre a sua vida, quando não é. Já aconteceu na minha vida situações de pessoas chegar para mim e falar assim: Deus mandou você fazer isso. E eu falo: não mandou não, irmão. Porque eu sei quando ele me manda fazer alguma coisa, não mandou não. E aí então vai orar. Gente, aconteceu um dia que eu cheguei, que a pessoa chegou para mim e falou assim: Deus falou que é para você estar em tal ministério. Eu falei: não falou nada comigo não. Falou com você. E aí eu fui orar. Ele falou: então você ora. Quando eu fiz assim para ir para orar, o Senhor falou comigo: pode voltar e falar que você não vai, porque eu não falei. E eu voltei na hora, falei: ó, Deus falou que não é para mim, não. Aí ele falou: ó, falei: é. Ele falou que não é para mim, eu não vou. É esse lugar. Ontem, eu discipulando uma menina, ela falou comigo assim: Deus demora muito para responder. Eu falei: não demora, você que não tem ouvido para ouvir.
Você que não tem intimidade para escutar. Gente, todas as orações que eu fiz até hoje, até 21 dias, o Senhor me responde. Não teve uma oração que eu fiz até hoje que demorou anos. Às vezes a resposta do Senhor é espera. Eu espero. Isso é resposta. Às vezes ele vai te falar não, às vezes ele vai te falar sim, mas perdido você não fica. Porque ele é seu pai, ele te direciona, ele te mostra o caminho. Só que você só aprende na intimidade. E aí a gente volta lá nesse mesmo apóstolo Paulo, iniciando uma vida de intimidade. A gente vai voltar só para a gente fechar. No capítulo 13, a gente vai ver esse homem, esse mesmo Paulo, antes de ser comissionado, fazendo algo que eu e você deveríamos fazer todos os dias. Olha o que a Bíblia vai falar. Capítulo 13, versículo 1. Entre os profetas e mestres da igreja da Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes, Antipas e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizar o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejum e oração, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em suas missões. Aí a gente entende aqui, ó. Porque para ele ser enviado para passar por tudo que ele passou, esse homem estava jejuando, orando, adorando. E aí, enquanto ele fazia isso, ele foi comissionado. Entende que existe um período? E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, na verdade, eu não vou falar que é a Bíblia, porque eu estudei sobre isso num outro contexto, que o período de Paulo ser tratado foram de 14 anos de tratamento. Primeiro ele fica 3, chega em Jerusalém, passa um tempo em Jerusalém, depois ele vai para Tarso e fica mais um período lá, totalizando 14 anos. 14 anos! E a gente não quer passar nem um ano sendo tratado e já quer ser liberado. Só que quando vem o problema, a gente não está preparado e nem tem maturidade para fazer o que o mesmo apóstolo Paulo fez. Então, tudo começa no jejum, na oração, na adoração e na leitura da palavra, porque ele era um homem extremamente inteligente e estudado. Ele sabia conversar, tanto com judeu quanto lá em Roma, porque ele tinha conhecimento. Te falta o quê? Conhecimento? Estuda, conheça, aprenda. A gente nunca vai ser dono da verdade, irmão. A gente vai ter coisa que você não vai saber e tá tudo bem, mas pelo menos você está buscando. As direções que Deus tem te dado, onde que está aquilo que o Senhor está falando com você? Está parado por quê? Você está vivendo, mesmo as pessoas falando com você que não faz sentido, ou você está desistindo porque tem alguém opinando na sua vida? O seu nível de intimidade com Deus, ele está onde? Ele está já nesse nível de confiança, de fechar o olho e seguir uma direção porque ele está te mandando ir? Ou você vai, mas quando alguém fala alguma coisa, você dá 2 passos para trás porque você não tem certeza se é Deus que falou? O Espírito Santo fala, meu irmão. Só que a gente precisa sair desse lugar de mimimi, desse lugar de nhenhenhê, desse lugar de o Senhor ama mais fulano do que ciclano. O que existe de diferente é um nível de intimidade. E quanto mais você busca, mais você terá. O que você quer? Aonde ele te mandou estar? Qual que é o seu propósito de vida? Você sabe por que você está aqui nessa terra? Você sabe seu dom, seu chamado, seu talento? Por que você está aqui? Você veio para cá para quê? Para brincar de ser cristão? Te garanto que não é. Então que nessa noite, meu irmão, você possa de verdade entender o nível de intimidade que você tem com Deus. Aonde que está? Você é um conhecido do Espírito Santo? Você é íntimo dele? Ou você já chegou nesse lugar de confiança extrema que você fecha o olho e vive? Mesmo não sendo fácil. Porque muitas das vezes o Senhor vai te dar uma direção, você vai receber confirmação, só que as coisas você vai olhar e falar assim, uai, mas cadê? É porque não é a hora, né?
existe o tempo certo das coisas acontecerem, existe uma maturidade que você precisa para acessar. Tudo isso faz parte do processo. Então, que nessa noite, meu irmão, você como cristão, você se autoavalie, pode subir louvor. Você se autoavalie, avalie o seu coração, avalie a sua vida com Deus. Como é que está? Você está em que patamar? Quantas vezes por semana você faz um jejum? Porque eu faço de 15 em 15 dias. Está errado, é semanal. O cristão tinha que jejuar semanal. Quantas vezes por semana você está jejuando? Quanto tempo você tem tirado de oração, de tempo de oração, para falar com Deus, para conversar com Ele, para entender as direções dEle? Quanto tempo de palavra? Gente, tem cristão velho que nunca leu a Bíblia toda. Eu não consigo ler, consegue? Você quer? Se você quiser, você consegue. Tudo é possível para você se você colocar o Senhor como direção na sua vida, como centro da sua vida. Não tem nada impossível, meu irmão, se o Senhor for o centro. Você tem dificuldade de leitura? Eu já vi testemunho de pessoas que não liam, mas orou tanto e pediu a Deus que o Senhor permitiu que a pessoa lesse a Bíblia. É esse lugar de viver esse tipo de coisa com Deus e de renunciar em prol de uma vida fiel ao que Ele tem te chamado para viver. Entendendo que o sofrimento, ele faz parte da vida do cristão. Não só o dia alegre, não só o receber, não só o vem a mim, mas o entregar o que Ele tem te pedido. Que nessa noite você possa, meu irmão, verdadeiramente curvar a sua cabeça aí e fazer uma oração. E se você é uma pessoa que não está tendo tanta intimidade com o Senhor assim, o Senhor te trouxe aqui foi para isso. Para que cada dia mais e mais Ele seja o centro da sua vida. Que cada dia mais e mais você entregue o seu coração, as direções e viva esse lugar de relacionamento. Que nessa noite, meu irmão, você tenha total confiança de que o Senhor é aquele que direciona a sua vida. E que mesmo mediante da dificuldade, Ele passa por todas com você, Ele não te deixa sozinho. Quando Paulo foi preso, a palavra disse, eu acabei de ler para vocês, quando ele foi preso, foi a hora que o Senhor apareceu para ele e falou assim, eu estou com você. Até então ele recebeu uma direção e 2 confirmações, mas quando ele foi preso, o Senhor chega para ele e fala, eu estou com você. Anime-se, Paulo, eu estou com você. Ele está contigo, meu irmão. Ele tem cuidado de você. Não vamos mais retroceder. Não vamos ser cristãos mais ou menos mais. Nós vamos entregar para Ele o melhor que a gente pode. Nós vamos renunciar o que Ele pedir em renúncia. Mas nós viveremos em nome de Jesus uma vida com um propósito alinhado de acordo com a vontade dEle. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, pois ainda é pouco eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor, nessa noite nós nos colocamos na tua presença mais uma vez. Espírito Santo, nós te agradecemos porque o Senhor tem aberto os nossos olhos. Nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que nos orienta. O Senhor é aquele que nos leva, Pai. O Senhor é aquele que trata, é aquele que nos coloca no caminho correto. Pai, que cada dia mais e mais o nosso coração possa estar inclinado a viver uma vida de relacionamento verdadeiro com o Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, sonda o nosso coração. Se há alguma coisa em nós nos impedindo, Senhor, de ter uma verdadeira vida com o Senhor, nos revela, nos mostra, Pai. Não permita, Espírito Santo, que nós venhamos viver uma vida, Pai, só de te conhecer mais ou menos, mas que cada dia mais e mais nós possamos ser íntimos do Senhor, que nós possamos receber as direções do alto do céu, que nós possamos ser guiados pela Tua voz, Espírito Santo, que o Senhor nos orienta, que o Senhor nos coloque, Espírito Santo, nesse caminho, que tudo aquilo que o Senhor escreveu sobre nós, Espírito Santo, nós venhamos viver verdadeiramente na totalidade. Limpa, Senhor, limpa se há no nosso coração alguma idolatria nos impedindo, Senhor, de chegar neste lugar. Que cada dia mais e mais, Senhor, o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, que o nosso coração, Senhor, venha queimar por Ti cada dia mais e mais, que nós possamos nos alinhar neste lugar, Pai, e que nós possamos viver essa vida, que nós possamos ser referência nessa terra de homens e mulheres que Te seguem, Espírito Santo. Mesmo, Espírito Santo, que se houver tristezas no caminho, se houver sofrimentos no caminho, Pai, que nós possamos permanecer firmes, Pai, porque nós sabemos em quem temos crido. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor vai cuidando de cada coração nessa noite, de cada irmão que está aqui, Espírito Santo. Vai acessando esse coração, Pai. Vai abrindo mentes nessa noite. Vai colocando, Senhor, o desejo pela Tua palavra, a força de vontade de Te conhecer, Espírito Santo. Esse desejo de estar no secreto, Pai, Te conhecendo cada dia mais e mais. Esse desejo de ser orientado pelo Senhor, de viver uma vida, Senhor, profunda neste lugar de relacionamento. Pai, que cada dia mais e mais nós possamos nos entregar, Pai, e viver o Teu propósito para as nossas vidas. É o que eu te peço nessa noite e eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se existe alguém aqui no nosso meio nessa noite que ainda não aceitou Jesus, alguém que por algum motivo teve alguma resistência, que teve alguma dificuldade, mas que sentiu no coração essa noite o desejo de entregar a sua vida para Ele, de viver um lugar mais profundo com Ele, as direções dEle. Ou se você é uma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor, mas sentiu no coração essa noite o desejo de voltar para esse lugar, de voltar a ter esse relacionamento com Deus, eu vou te pedir para que você levante a sua mão. Nós queremos orar por você, nós queremos cuidar de você. Nós temos alguém aqui nessa noite? Ninguém? Aleluia, glória a Deus. Então nós entendemos que somos todos já do Senhor, amém? Amém. Vocês querem subir? Pode encerrar? Quer subir? Amém. Irmãos, muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês.